Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula dessa playlist de funções vetoriais, falando agora de mais exemplos de curvas parametrizadas, os exemplos mais clássicos, né? Alguns, no finalzinho dessa aula, alguma coisa já mais particular, mas a minha ideia dessas 3 aulas que eu falei de parametrização de curvas era dar o exemplo inicial, alguns exemplos clássicos do plano, e agora eu quero entrar em alguns exemplos clássicos no espaço, além de algum outro que pode aparecer aí, que é uma ideia de raciocínio, aí assim é um exemplo bem particular. Então, já apresentando aqui para vocês, então, nossa quinta aula, apresentando aqui a bancada, é para tratar agora com curvas no espaço, mais exemplos. Eu quero colocar curvas parametrizadas, só que eu quero agora colocar exemplos no espaço. Então, primeiro que já está aparecendo para vocês aí, só isso, está aparecendo já, identifique a curva parametrizada por esta função vetorial. 1 mais t, 2 mais 5t, menos 1 mais 6t. Bom, qual que é a ideia? É chamar a primeira entrada de x, a de segunda de y e a terceira de c. Mas vamos lá, ora, vamos resolver aqui, ó. Ora, se, olha como que vai sair rápido essa daqui. Se a gente tem pela definição para determinar uma parametrização de uma curva, que a primeira entrada é 1 mais t, a segunda, que é x, né? A gente chama de x. A segunda é 2 mais 5t. E a terceira é menos 1 mais 6t. Então, vocês há de concordar comigo que ao invés de eu escrever isso aqui tem que acontecer isso e isso ao mesmo tempo, eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó, que x é igual a 1 mais t, y é igual a 2 mais 5t, e z é igual a menos 1 mais 6t, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Moral da história, que equação é essa? E agora a gente vai lá no curso de vetores de geometria analítica. Isso aí é um sistema, né? São as equações paramétricas de uma reta, que passa pelo ponto 1, 2, menos 1 e tem vetor diretor, o vetor 1, 5, 6. Ah, professora, eu não gosto da equação paramétrica. Posso colocar a equação vetorial da reta? É só você reescrever ela, não tem problema nenhum. Moral da história, esta equação vetorial aqui identifique a curva parametrizada pela função vetorial. Vocês perceberam que eu pedi só para identificar, não para desenhar, tá? Daqui a pouco a gente, como está lidando com coisas na terceira dimensão, para desenhar eu já vou pegar as coisas computacionalmente já bem desenhadas, tá certo? Já vou trazer o desenho pronto. Mas está pedindo para identificar. Moral da história, se isso aqui são as equações paramétricas de uma reta, então é óbvio que essa função vetorial ela descreve uma reta. Então, vamos escrever isso. Então, isso daqui são as equações paramétricas. Isso aqui agora eu estou recorrendo ao curso lá de VGA, tá? São as equações paramétricas. São as equações paramétricas de uma reta. Vou dar até destaque. De uma reta que passa pelo ponto. Estou escrevendo aqui e não está aparecendo aí para vocês. Agora sim, uma reta que passa pelo ponto P, dado pela entrada 1, 2, menos 1, agora é VGA isso aqui, tá? Ó, 1, 2, menos 1. O T é o parâmetro, daí é o nome equação paramétrica lá do próprio VGA e daqui também do curso de função vetorial. O vetor é 1, 5, 6, que é o cara que acompanha o parâmetro T, e o ponto é o 1, 2, menos 1, é o cara que está sozinho, né? Que passa pelo ponto 1, 2, menos 1, e é paralela, a reta é paralela, né? Paralela ao vetor, ou tem o vetor como vetor diretor, tá? E aqui eu vou colocar uma flechinha para remeter e relembrar o curso de VGA, tá? 1, 5 e 6. Perfeito? Então, estas daqui são as equações paramétricas, né, da reta. Então, toda função vetorial que tem esse formato, daqui a pouco eu vou definir isso daqui de uma forma geral, mas a gente viu que isso daqui, quando tem um número mais uma coisa, o parâmetro, um outro número mais o parâmetro, outro número mais um parâmetro. Ah, professor, se não tiver o parâmetro, você pode enxergar como 0 vezes t. Então, você sempre faz, ó, x, y e z, monta o formatinho aqui padrão, que dá para você perceber que é uma reta. E aqui uma observaçãozinha apenas, uma observação rápida. Pessoal, essa observação é que é o seguinte, você pode escrever esse cara x, y, z, ó, R, 2 pontos. Você escreve o x, y, z como sendo 1, 2, menos 1, mais t, que multiplica, aqui é 1, 5, 6, né? Aqui, pessoal, consertando, eu estou usando essa notação para vetor, tá? Então, vamos para não confundir. 1,
5, 6. Reforçando aqui, é que lá em VGA a gente acaba utilizando tudo parênteses. Moral da história, essa daqui é a forma vetorial, tá? É a forma vetorial. E quando eu falo que é forma vetorial, pessoal, é a equação da reta na sua forma vetorial. Lá do curso de VGA mesmo, eu só reescrevi essa função vetorial cuja parametrização, ou seja, a curva gerada por essa função vetorial é uma reta. Aí vocês podem estar pensando assim, nossa, pera lá, professor, mas o senhor está falando que a curva é uma reta? Sim, curva é uma definição. A definição de uma curva é a junção de todas as extremidades dos vetores formando uma curva. Se todos os vetores estão alinhados de forma que formam uma reta, a reta é, por definição, uma curva. Existe uma diferença entre curva e curvatura. A gente vai ter uma aula nessa playlist, tá? Uma aula futura aqui, daqui umas próximas aulas, existe uma aula que a gente vai falar sobre curvatura, tá? A reta é uma curva de curvatura nula. Ela não tem, digamos, digamos assim, curvatura. O próprio nome já diz, ela não tem uma envergadura, vamos ser assim, se você preferir, falando bem informalmente. Então, não confunda, porque uma reta, sim, é uma curva por definição matemática, porque a gente acostumou da vida que curva é uma coisa que tem uma certa, como é que fala, envergadura, como eu acabei de falar, isso a gente define como curvatura, tá? Que tem o seu conceito teórico que a gente vai definir isso mais adiante. Então, em geral, ó, temos essa definição aqui, isso daqui era um exemplo particular, desse caso geral, ó, dado um ponto P e um vetor x, y, z, esta função vetorial R de t, ela pode aparecer naquele formato vetorial, tá vendo? Ó, que é esse caso aqui de baixo, ponto mais t vezes vetor, que está na forma vetorial. Ou no jeito que eu dei o exemplo lá, ó, A mais tx, B mais ty, C mais tz. Eu só peguei e fiz ponto mais vetor. O t multiplica aqui, a VGA, né? Ó, fica tx, ty, tz. E aí fica A mais tx, B mais ty, C mais tz. Tá aqui, ó. Né? Essa vírgula, eu vou até melhorar a vírgula aqui para melhorar para vocês enxergarem. Isso daqui parametriza uma reta. Então, ó, pode perceber que aqui, ó, é 1 mais, né, o t, 2 mais 5t, e, enfim, ó, menos 1 mais 6t tem esse formato, ó. Número mais t vezes x, né, b mais t vezes y, c mais t vezes z. Fechou? Aqui, no caso, eu chamei de x, y e z o vetor. Ok? Isso parametriza uma reta que passa pelo ponto P e tem V como vetor diretor, ou você pode dizer que a reta é paralela ao vetor V, que no caso aí tem coordenadas x, y e z. Beleza? Bom, segundo exemplo, parametrize o segmento de reta. Dei destaque aí agora. Pessoal, segmento de reta é um pedaço de uma reta. Então, a gente tem que pegar esses, que passa por esses dois pontos. Só que o segmento de reta, ele tem as extremidades bem definidas, que nesse caso aí são os pontos P e Q. Eu não estou falando que a reta começa no ponto P e termina no ponto Q, porque isso daí não é um segmento de reta orientado. Segmento orientado, eu falo se vai de P para Q, por isso que tem aquela flechinha. Estou revisando o VGA com vocês agora, certo? Ou se vai de Q para P. Beleza? Não estou falando que é um segmento de reta orientado. Não é segmento orientado, é apenas segmento de reta. Vou pegar um rascunho aqui para explicar para vocês. É isso aqui, ó. Isso é um segmento de reta, que inclusive a gente aprende lá no ensino fundamental. A gente aprende isso daqui. Agora, o que é um segmento de reta orientado? Um segmento de reta orientado é isso aqui, ó. Isso aqui é um segmento de reta orientado, que começa em P e termina em Q. Mas, professor, isso é um vetor? Sim. De VGA, a gente aprendeu que vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Certo? Então, aqui é um segmento de reta que eu tenho. Então, as extremidades são P e Q. Perfeito? Mas um segmento de reta é um pedaço de reta que passa por esses dois pontos, P e Q. A gente já sabe da geometria, né, clássica, geometria euclidiana, que por dois pontos passa apenas uma única reta. E aí a ideia, usando de VGA, como que eu determino a equação vetorial, equação paramétrica que seja, que tecnicamente vai determinar quem que é a função que parametriza essa reta aqui. Beleza? Então aqui é mais VGA do que o curso de cálculo vetorial, agora função vetorial. Bom, duas informações. Primeira, é que o vetor PQ ou o QP, se você bem preferir, aí aqui eu peguei o PQ, ele é vetor diretor dessa reta.
né? Ele é um vetor diretor dessa reta. Da reta, que passa por P e Q. Eu quero o segmento. Daqui a pouco a gente vai estudar o segmento. Bom, e a minha função vetorial, ela tem que ser dada por R de T, de acordo com o que a gente já viu na definição, ela vai ser aqui, ó. Pela definição aqui, a R de T é um ponto mais um ponto qualquer da reta. Então pode ser tanto P quanto Q. Esse V aqui é o vetor PQ. E o ponto, eu vou pegar o próprio ponto P. Então, uma função vetorial que parametriza o segmento de reta é essa daqui, ó, P mais T vezes PQ. Ok? Para o segmento de reta, prestem atenção no que eu vou falar. É importante que, se você pegue o vetor PQ, veja bem, porque eu já estou dando um spoiler para uma próxima definição que tem a ver com segmento de reta. Se você pega o vetor PQ, é importante que aqui seja o ponto P. Se você pega o vetor QP, é importante e necessário que aqui seja o ponto Q. Então, é como se fosse PPQ ou QQP. Se fosse A, AB. Se fosse BA, aqui seria B. Ou seja, a origem, é importante que a origem do vetor que é, porque aqui sim, vetor PQ tem origem e tem extremidade. A origem do vetor que você escolheu aqui, porque tanto faz, a origem pode ser esse ou esse. Eu escolhi a origem como sendo o P e a extremidade Q, né? Lembrando, ó, vetor PQ, PQ é origem em P e extremidade em Q. Se você escolhe o vetor com origem em P, é importante você pegar, não só importante, é necessário pegar o ponto P. Beleza? Para a definição que eu vou colocar daqui a pouco, ok? Com T pertencente aos reais, né? Parametriza a reta, tá? Pessoal, que reta? A reta que passa por P e Q, não o segmento de reta. Bom, vamos resolver esses 1 e 2, vamos determinar a equação vetorial, a função vetorial, a equação vetorial que seja, né? A função vetorial desta reta. Então, assim, o que vai acontecer? Primeira coisa, quem que é o vetor PQ? Agora é VGA. O meu vetor PQ é pegar o ponto Q, subtrair as coordenadas do ponto Q menos o ponto P, né? As coordenadas do ponto Q é 2, menos 1 e 3. Bom, se é 2, menos 1 e 3, então, ó, Q menos P, 2 menos 1 dá 1, lembrando que é vetor, então vou colocar nesse símbolo. Menos 1, menos 3, menos 4, e 3 menos 2, então vai dar 3 mais 2, que é 5. Esse é o vetor diretor da reta. 2, a gente acabou de mostrar e montar que a minha RT, ela é P mais T vezes PQ. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, vai dar o ponto 1, 3 e menos 2, 1, 3 e menos 2, mais T que multiplica 1, menos 4 e 5. Bom, vou escrever aqui embaixo, ó, a função vetorial R de T, então, ela vai ser dada por 1 mais T, tá? É a reta essa, tá? 3 menos 4T, 3 menos 4T e menos 2 mais 5T. Ok? Portanto, vamos só, logo vou reescrever aqui, tá, pessoal? Para ficar mais prático da gente trabalhar. A minha função vetorial R de T, ela é 1 mais T, 3 menos 4T e menos 2, mais 5T. Com T pertencente aos reais, nós temos a reta toda, porque o T varia nos reais. Agora, e para o segmento? Agora vamos chegar na ideia do segmento. Eu vou precisar revisar, talvez, um negocinho com VGA com vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, o que acontece quando você pega um vetor? Vamos pegar um vetor AB. Aliás, vamos usar PQ, que é a letra que eu estou utilizando. Certo? Você sabe que ele começa aqui em P e termina em Q. Ele faz isso daqui. O que significa pegar o vetor 2PQ? O vetor 2PQ, se você for pensar lá na parte de soma de vetores, é o vetor PQ mais o vetor PQ. Ou então, já pensando como um número vezes o vetor, é você pegar
o vetor, esse vetor 2pq, vamos chamar ele de v, tá? Esse vetor aqui, ó, é o meu vetor v, que tem 2 vezes o tamanho do pq, tá? Ele não ficou aqui perfeitamente 2 vezes o tamanho, mas a ideia é que era para ser o dobro do tamanho, ó. Aqui tem uma unidade de pq, aqui mais uma unidade de pq. Se você pega aqui um vetor w como sendo 3 vezes o pq, vai ser 1, 2 e 3. Esse seria o vetor w, perfeito? Que tem 1, 2, 3 vezes o tamanho do vetor pq. Agora eu quero pegar esse vetor aqui, ó, um vetor, vamos chamar de V1, W1 e V2. O vetor W2, eu quero que ele seja menos 2 vezes o PQ. Certo? Menos 2 vezes. Quando você faz isso, esse é o vetor PQ. O que acontece com o vetor menos 2 vezes PQ? Quando você multiplica um vetor por um número negativo, ó, ele vai dar o mesmo comprimento do V. O V1 e o V2 têm o mesmo comprimento. Só que agora ele aponta no sentido oposto do vetor PQ. Isso aqui é VGA. Perfeito? A mesma coisa é com 3 se eu fizer menos 3. Moral da história. Quando você pega um vetor e multiplica por um número, se esse número ele é positivo, você aumenta ou diminui, eu não entrei no caso do diminui ainda o vetor. Beleza? Um vetor. E se você multiplica por um número negativo, ele inverte o sentido, mas aumenta e diminui. O próximo que eu vou pegar aqui, ó, vai ser um vetor V3, que é meio PQ. Por si só se explica. Se esse é teu PQ, o meio PQ, ele começa no P e termina... Ó, vamos pensar assim, ó. Aqui está o PQ. Quem que é o vetor V3? É um cara que tem a metade do comprimento e tem o mesmo sentido, porque é um número positivo. Quem que seria o V4 igual a 1/3 de PQ? Seria o próprio pegar o vetor... Vamos pensar assim, ó. Estou desenhando o PQ aqui sempre, para vocês terem uma ideia. E aí, não é mais a metade, ele seria 0,33% do tamanho. Ficou aqui parecendo ó, um terço, imagina que fosse só um terço, um terço, um terço. Beleza? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Agora, já não tem mais espaço nesse rascunho. Qual que é a ideia da minha equação vetorial? Ó, R é igual a P mais T vezes PQ. A gente já aprendeu lá no curso de VGA que soma de ponto com vetor dá ponto. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Você está pegando esse ponto P. Imagina que o teu T é 0. Se o teu T é 0, veja bem, eu estou pegando P mais TPQ. Se o teu T é 0, isso daqui vai dar o ponto P. Certo? Só que o vetor PQ tem origem em P. Presta atenção agora. E se você pega T igual a meio? Você vai ter o ponto P. Vamos pegar o vetor PQ aqui de novo. Quando o teu T é meio, o que que dá meio vezes PQ? Vai dar isso daqui. Esse cara é o meio vezes PQ. Só que quando você soma ponto com vetor, dá quem? Dá esse ponto R aqui. A soma de ponto com vetor, lembrando de VGA, se você tem um ponto A e soma com um vetor V, isso dá B. Se e somente se o vetor V é o vetor AB. Isso é a definição lá de VGA. Ou seja, quando você pega a soma de um ponto com um vetor, ela dá ponto. E necessariamente é que a origem desse vetor tem que ser o A e o resultado é a extremidade, ó, o vetor AB. Moral da história. Quando você pega aqui, ó, é o A e o B. Então, o ponto A mais o vetor V dá o ponto V, porque o vetor V é o vetor AB. O que eu estou querendo dizer com isso daqui é o seguinte, quando você pega T igual a meio, você tem aqui ó, um P, lá na função vetorial, mais metade do PQ. Ponto mais vetor é a origem mais o vetor da extremidade, dá um ponto R que está entre P e Q. E que ponto R é esse? Se o T é meio, dá o ponto médio entre P e Q. Se você pega T igual a 1/3, você vai ter lá o teu vetor PQ, vai ter o teu vetor PQ. Se você pega 1/3, você vai ter aqui o vetor P, 1/3 de P. E aí você está fazendo o ponto P mais 1/3 de P, ele vai dar aqui um ponto S, que é um ponto entre P e Q. Se você pega T igual a 1, você vai pegar o ponto P e o ponto Q.
de forma que vai dar o P mais o próprio PQ. Qual o ponto que deu? O próprio ponto Q. Moral da história, se o T é 0, eu tenho ponto P. Se eu pego qualquer número entre 0 e 1, eu tenho pontos dentro do segmento que está entre P e Q. E se você pega T igual a 1, você tem o ponto Q. Se você pega um número maior do que 1, qual vai ser a ideia? O vetor ele vai ultrapassar o Q. Ou seja, se a gente for chegar e pegar essa ideia do que eu estou fazendo, então, para concluir o nosso problema, a minha R de T, o segmento dá exatamente, opa, aqui é 3, exatamente a reta com, o mais importante, o T variando de 0 até 1. Quando você coloca o T variando de 0 até 1, necessariamente você está pegando apenas o segmento de reta que tem origem no ponto 1, 3 e menos 2, que no caso era o ponto P, e com certeza o T variando de 0 a 1, ele pega o ponto P e chega no máximo até o ponto Q. E o T variando de 0 a 1, ele vai pegar todos os pontos que estão entre P e Q. Professor, se eu colocar de 0 a 2, ele pega o dobro disso daqui de pontos. E se eu pegar, professor, o T como sendo de 0 a menos 1, ele vai pegar do ponto P, ele não vai pegar o Q aqui, ele vai pegar um ponto simétrico a ele em relação a P, do lado oposto. Então, a ideia de ser entre 0 e 1 está atrelado lá com o curso de Geometria Analítica, e é onde entra, deixa eu pegar aqui, ó, o desenho. Primeiro eu vou colocar o desenho para vocês, qual que é o segmento de reta, que eu já quis colocar o desenho. Então, ó, perceba que do jeito que eu desenhei, ó, tá vendo que tem uma flechinha vindo para cá? Porque aqui agora que virou um segmento de reta, que a função vetorial tem essa ideia, lembra que eu falei na aula passada, de dar uma orientação para o segmento de reta. E, em geral, ó, dá uma olhada aqui, para a gente já poder passar para o próximo exemplo. Esta função vetorial R de T, A mais TAB, veja bem que a origem coincide com um ponto aqui. Com T pertencente ao intervalo de 0 a 1, fechado em 0 e fechado em 1, parametriza o segmento de reta AB. Tá certo? Então, todos os exemplos que aparecem nas listas de exercício, que fala de segmento de reta, pegue 2 pontos, aliás, quando é segmento de reta, ele fala quais são os 2 pontos, né? Ou que seja, se você vai determinar um segmento de reta, minimamente você precisa dos 2 pontos que são as extremidades. Escolha uma extremidade, chama ela de A e a outra de B, e usa essa definição. A mais T de AB tem que ser A mais T de AB, porque se você faz B mais T de AB, dá problema, tá? Tem que ser A, T, AB, ou B, T, BA, desde que o vetor, a origem, seja exatamente esse ponto aqui. Então, necessariamente, a gente colocar A, B, por uma questão de ordem alfabética, vai dar, com o T variando de 0 a 1, vai dar o segmento de reta. Se eu apago esse T aqui, T no intervalo de 0 a 1, isso aqui dá uma reta toda, que passa por A e B. Se eu coloco o T variando de 0 a 1 nessas condições aqui, né, respeitando a origem do vetor como sendo o ponto da reta, eu vou ter exatamente o segmento de reta que tem extremidades A e B. Perfeito? Já caminhando para os finalmente aqui, identifique e esboce a curva parametrizada pela função vetorial. O esboçar, na verdade, eu já deixei pronto, tá? Porque é uma curva no espaço. E vocês perceberam que é uma curva no R3, é cosseno T, seno T e T. Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui a ideia é fazer x igual a isso, y igual a isso e z igual a isso, porque nós estamos no espaço, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, x é cosseno de t, o y é seno de t, e o z é t. Isso daqui é um padrão que a gente tem que colocar. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, dá uma olhada. Se fosse no plano, como eu falo para vocês, cada caso é um caso. Se fosse no plano, não teria o z. Se fosse no plano, a gente teria apenas essas duas aqui. Que a gente já sabe que é a equação da circunferência com centro na origem raio 1, de acordo com o que a gente viu na aula 4. Vou até colocar aqui, ó. A gente viu isso aqui na aula 4, foi a aula anterior. Fechou? Agora, eu tenho que lembrar o seguinte. Esse T, o Z está variando em T. O T também está variando aqui na entrada Z, né?
Se eu pensasse apenas no plano, é uma circunferência que está girando. A gente já falou isso na aula passada. Só que tem esse z igual a t aqui também, que à medida que gira no plano, o z também está mexendo. Então, no espaço, que é esta curva aqui, a gente tem, ó, veja bem, eu tenho x² mais y² igual a 1 e z igual a t. E o t está pertencendo aos reais. Ele não deu restrição aqui, aliás. O domínio desta função vetorial é todos os reais, certo? Ou seja, qual que é a equação que eu cheguei? Eu cheguei que x² mais y² é igual a 1 e que z pertence aos reais. Ou seja, fiz sumir o t, certo? Fiz sumir o t. Que superfície que é essa daqui? Nós estamos no espaço, então é uma superfície isso daqui, né? Que superfície que é essa? Bom, se eu olho apenas para o plano, isso daqui é uma circunferência, com centro na origem raio 1. Só que o meu z está variando nos reais. Então, por exemplo, quando o z é 0, quer dizer que eu estou lá no plano xy. Estou pensando em superfície agora. Então, é xyz. Z igual a 0 quer dizer que eu nem subi nem desci. Eu estou no chão. Vamos pensar assim, certo? Lá no z igual a 0 é uma circunferência. No z igual a 1, na altura z igual a 1, é a mesma circunferência. Eu só peguei a circunferência que estava no chão e trouxe ela para a altura z igual a 1, ok? É uma circunferência. Só que o z pode ser meio também. Então, quer dizer que eu pego essa circunferência que está aqui no chão e trago ela na altura z igual a meio. Então, uma circunferência aqui, outra circunferência na altura meio, outra circunferência na altura 1, só que o z varia nos reais. Ele pode ser meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/10, é qualquer real. Ou seja, como o meu z está variando nos reais, imagina que o teu z varia de 0 a 1. Todos os números entre 0 e 1. Z varia nos reais. Mas vamos pegar que o z varia de 0 a 1. É como se você estivesse pegando essa circunferência que está lá no plano xy e varresse ela no intervalo de 0 a 1. Que figura que vai dar? Vai dar um cilindro circular com o eixo z bem no meio. É um cilindro circular. Perfeito ou não? Cilindro circular é como se fosse uma lata, certo? Aquelas, enfim, latas enfim, lá é um cilindro circular, né? Não vou ficar me referindo a merchan aqui também, não. Então, é um cilindro circular, né? Como se fosse uma circunferência que você puxa, certo? E você tem lá o eixo Z bem no meio. Eu coloquei de 0 a 1, mas tecnicamente é um cano que vai de menos a mais infinito para Z. Aí é onde isso é uma superfície, isso não é uma curva. Então quer dizer que a função vetorial parametriza o cilindro. Não, cilindro é superfície. Função vetorial parametriza curva, sempre. Então a pergunta é, qual é a curva que esta função vetorial parametriza? Tem, então, uma relação com esse cilindro circular. E aí é onde que vem o bonito do negócio. Pessoal, à medida que o plano XY está girando lá no plano XY, veja bem, eu vou tentar dar a ideia matemática para vocês. Imagina que o T, vou pegar um rascunho aqui de novo, ó. Lá no plano XY, imagina que o teu T variou de 0 até π/2. Qual é o desenho que forma se fosse no plano XY? Forma esta curva aqui, se fosse no plano XY. Né? Começa aqui, ó, no plano XY, é só você ver, ó, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, começa aqui do ponto 1, 0, que tem a ver com lá, aquele vetor, aquela aula toda, certo? E à medida que o t vai variando de 0 até π/2, vai morrer aqui. Isso se fosse no plano. Só que dá uma olhada. Isso daqui está no espaço também. E a variável z é igual a t. Moral da história, à medida que eu estou andando aqui no plano, esta curva ela está subindo em z. Porque o z, à medida que o t no plano varia de 0 a π/2, o t, que é z, né, z, varia aqui também de 0 a π/2. Né? Aqui na terceira dimensão, ó, colocando a caneta aqui, se você for pensar, essa curva não está girando aqui, ela está pegando e girando, a sombra dela está girando, só que o movimento que ela está fazendo é o quê? Ela está subindo, subindo, subindo e cada vez mais subindo e girando. Moral da história, que curva que vai dar? Ela vai dar uma hélice circular, porque quando você olha a hélice girando, tecnicamente a sombra que forma é uma circunferência sendo girada lá no plano XY, que é o cosseno T seno T. Só que o T, ele tá fazendo o quê? Ele tá, ó, subindo também. A curva,
À medida que o T gira no plano XY, o T sobe ao mesmo tempo. Então, ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Ela sai daqui e faz esse movimento. Ou seja, a curva, vamos colocar um desenho aqui, daqui a pouco eu escrevo certinho. Ela é dada exatamente, ó, por uma hélice circular que está exatamente na lateral de um cilindro circular, que é por esse motivo que eu falei do cilindro circular. Então, a curva, ela é a curva parametrizada, né, pela função vetorial, é uma hélice circular que gira ao redor do cilindro circular quando o T aumenta e tem o eixo Z como sendo o centro desse cilindro. Então, vamos escrever tudo isso. Portanto, a curva parametrizada, lembrando que essa palavra parametrizada é como se fosse criada, gerada, pela função vetorial R de T, pela função vetorial, R de T, é uma hélice circular, é uma hélice, né? Vou colocar só hélice, que gira ao redor do cilindro circular. Que gira ao redor do cilindro circular x quadrado mais y quadrado igual a 1 e z pertencente ao ZA, isso aqui é uma equação de um cilindro circular, tá? Que tem o eixo Z como sendo o centro do cilindro, assim, bem no meio do cilindro. Quando T aumenta. Nesse desenho, ó, vou voltar aqui no desenho para vocês, já acabou a parte teórica, matemática, eu só peguei o T maior do que zero, tá, pessoal? Se o T fosse negativo, essa hélice ela continuaria descendo, descendo e assim por diante, tá? Então, ó, colocando aqui para vocês aqui, ó, se o T fosse negativo, isso aqui iria lá para baixo do plano Z igual a zero, que é o plano XY, e continuaria descendo. À medida que o T aumenta, ó, aqui ele, ó, o T foi, ó, olha só, olha bem aqui, ó, vou até fazer aqui, ó. Se você pega a sombra no plano XY, ó, dá exatamente a circunferência que eu estava falando, que vem até π sobre 2, tá vendo, ó? 0 até π sobre 2, ó, é um quadrante aqui, ó, no X e no Y, tá deitado, ó, mas aqui seria um quarto de círculo, né? Mas ele tá subindo ao mesmo tempo, então essa curva vai fazendo esse movimento, ó, aqui, ó, dei uma volta completa. Eu dei uma volta completa, aqui eu dei 2 voltas completas, então foi 2π, aí aqui 4π, depois se eu continuasse daria 6π e assim por diante. Beleza? E para a gente encerrar, vamos pegar esse exemplo aqui, que é um exemplo não muito difícil, tá? Não é um exemplo muito difícil, mas ele requer, assim, uma ideia de um raciocínio, é uma curva que vai dar pela intersecção dessas duas superfícies aí. Então, eu quero uma função vetorial que represente a curva obtida pela intersecção dessas duas superfícies. Pessoal, eu já vou trazer também já desenhado para a gente ganhar tempo. O cilindro circular foi o que a gente acabou de falar, que é o x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, quando não tem o z, isso não é uma circunferência, tá? Se tá falando que é um cilindro, então tá subentendido que o z aqui vale qualquer coisa. Lembrando, cilindro é uma figura tridimensional, é 3D. Se é 3D, tem que ter x, tem que ter y, tem que ter z. Se não tem o z, não é que o z é 0, tá? O z é 0, o z é 5, o z é 10, o z é qualquer coisa. Quer dizer que esta equação independe de z. Se aqui estivesse falando circunferência, não teria z, porque circunferência é uma figura no plano. Se é no plano, só teria x e y, ok? Mas aqui ele está sendo claro. Se é x, se é cilindro, cilindro é tridimensional. Se é tridimensional, é x, y e z. Quer dizer que esta equação não depende de z e, portanto, quer dizer que o z vale qualquer coisa. A mesma coisa esse plano aqui, ó. Isso aqui é VGA agora, tá? Que plano é esse? Y mais z igual a 2. É um plano que não depende da variável x. É um plano que está lá na terceira dimensão. Perfeito? E aqui, ó, ele quer uma equação vetorial uma função vetorial que é dado pela intersecção deste plano. Vocês vão perceber que é um plano transversal ao cilindro. E quando você cruza o plano com o cilindro, vai dar essa curva que está aí do lado. Dê uma olhada. Ok? Essa aqui, ó, esse plano que está cortando aqui é o plano y mais z igual a 2, né? Até não é difícil de enxergar ele, quer dizer que eu estou arrastando na direção x sempre a reta y mais z igual a 2. Essa é a ideia. Então, se você desenha
num rascunho o plano YZ numa perspectiva, quer dizer que você faz a reta Y mais Z igual a 2 e arrasta ela na direção do eixo X, dá esse plano aqui. E o cilindro é o que a gente acabou de falar. Qual que é a curva que dá? É esta elipse que está deslocada na terceira dimensão. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Por mais que isso daqui seja uma elipse na terceira dimensão, certo? Qual que é a sombra que ela faz no eixo, no plano XY? Ou melhor dizendo, qual é a projeção? Se você pegar essa elipse e esmagar ela no plano XY, isso vai dar uma circunferência. Por quê? Porque nós estamos pegando a elipse, pessoal, a elipse não está paralela ao plano XY, ela está inclinada. Vai dar sempre isso? Não, às vezes ela pode estar tão inclinada que não dá necessariamente uma circunferência. Mas essa daqui, ó, pelos vértices que a gente está obtendo, ó, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0 e menos 1, 0. Se eu pegar estes pontos e projetar lá no plano XY, eu vou fazer isso daqui, ó. Veja bem, eu vou pegar esses pontos aqui e vou fazer aqui, ó, vai sair um pouquinho torto, mas a ideia é projetar apenas os pontos da elipse. Esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1, 0. Esse ponto é o 0, menos 1. Então, vamos projetar só olhando para as entradas x e y desses pontos aqui. Então, ó, quando a gente projetar esses pontos, esse ponto aqui é o ponto menos 1, 0. Então, ele estaria aqui, ó, menos 1, 0. Ok? Então, aqui seria menos 1, e o x é menos 1 e y é 0. Esse outro ponto seria o ponto 0, 1. Esse ponto 0, 1 é quando o x vale 0, o y vale 1. Estaria aqui, ó, 0, 1. O outro ponto é o ponto 1, 0, então estaria aqui, 1. Né? Esse aqui não, esse aqui eu errei. E esse daqui, ó, é o 0, menos 1. Então, ó, x é igual a 0, y é igual a menos 1. Menos 1. Moral da história, qual é a figura que está se formando? A figura que está se formando é uma circunferência no plano XY. Isso aqui é a projeção, tá? É a projeção, essa aqui é a curva C, vai. É a projeção da curva C sobre o plano XY, é uma circunferência. Professor, vai dar sempre uma circunferência? Não, mas assim, eu sei que a intersecção de um plano com um cilindro, né, se o plano está transversal, ele dá uma elipse. A minha ideia é tentar ver se lá na projeção dá uma elipse. Exercício desse tipo, geralmente eu faço assim, tá? Eu penso qual é a intersecção, vejo quais são os extremos da curva, que isso aqui sendo uma elipse, tem um eixo imaginário aqui, meio inclinado na terceira dimensão, né? Que vai dar os vértices do maior e do menor, né? Eu tô querendo dizer assim, ó, se eu fosse pensar na elipse, lá na terceira dimensão, ó, eu pensaria aqui e aqui, ó. Pessoal, lembrando que tá completamente inclinado isso aqui, tá? Então, esse cara aqui seriam os vértices. Às vezes, dependendo da situação, eu pego quem são os vértices. Os vértices, esse aqui deu uma circunferência, né? Às vezes eu pego esses vértices aqui e pela inclinação do negócio dá uma circunferência, ou às vezes pela inclinação pode dar uma outra elipse lá embaixo. Só que a gente sabe parametrizar a elipse no plano de acordo com a aula anterior. Então, eu vou escrever tudo isso e vou escrever qual que é a projeção no plano. Tendo a projeção no plano, no espaço sai de graça. Então, ó, a projeção de C. Bora lá. A projeção de C. C é a curva, tá? Sobre o plano XY. Sobre o plano XY, nesse caso aqui, é uma circunferência de equação x² mais y² igual a 1. Logo, podemos tomar... Quem que a gente pode tomar, então, já para a entrada x e y da minha parametrização? A gente pode tomar x igual a cosseno de t e o y igual a seno de t. E t é pertencente, pessoal, ao intervalo necessariamente é suficiente de 0 a 2π. Por quê? Porque essa curva aqui, se você fizer de 0 a 2π, você já pega ela inteira. Se você fizer de 0 a 4π, você vai pegar e rodar ela 2 vezes. Então, é o suficiente a gente pegar, por exemplo, de 0 a 2π. Agora tem um detalhe. No próprio enunciado, eu vou ter que voltar aqui no enunciado, ele fala que y mais z igual a 2.
Bom, você já sabe que é uma parametrização de y, basta você isolar o z que você já vai ter o resto do problema. Então, como y mais z, né? Como y mais z é igual a 2, então quer dizer que o z é igual a 2 menos y. Segue que acabou o nosso problema. Segue que o z, por sua vez, ele vai ser 2 menos seno de t, também com t no intervalo de 0 a 2π. E, portanto, uma parametrização da minha função r de t ali vai ser cosseno t, seno t, 2 menos seno de t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Perfeito? Pessoal, esse tipo de problema, reforçando, eu já terminei esse exemplo, mas eu quero reforçar aqui com vocês. Esse problema, geralmente, de cilindros interceptados por planos, a curva, ela vai ser uma elipse, se o plano for oblíquo, né? No caso, ele faz essa questão transversal, se o plano for oblíquo ao cilindro. Se for paralelo, dá outra circunferência, certo? Dá outra circunferência. Mas é uma circunferência que está no espaço, tá certo? Aí você tem que analisar qual é a altura dessa circunferência. Então, tudo é possível, vai de problema para problema. Tem muitos exercícios que daria para resolver isso daqui, mas aí cada caso é um caso. Nesse caso em particular aqui, eu fiz aqui, já peguei os pontos e projetei. A projeção deu uma circunferência, mas a projeção pode dar uma elipse. Porém, de acordo com a aula anterior, né, que a gente viu, eu sei já parametrizar uma circunferência. Eu sei parametrizar uma elipse. Ela estando deslocada do centro ou não, eu já sei. Eu já sei uma equação. Então, já comecei o problema no plano, e aí é só estender o negócio para a terceira dimensão, como que eu fiz aqui, isolando o z quando estava y mais z igual a 2. Perfeito? Então, com isso, eu encerro esta aula de parametrização, tá certo? Esse combo de aulas. E, na verdade, eu tenho mais uma parametrização para falar. Só que eu quero fazer uma aula exclusiva dela porque ela é uma curva especial. Eu estou falando da cicloide. Essa cicloide, ela merece uma aula especial, ela merece um destaque porque ela tem algumas propriedades importantes para ser tratada nela. Perfeito? Então, um grande abraço. A gente se vê na nossa próxima aula. Dúvidas? É só vocês entrarem em contato, escrever na descrição do vídeo. E assim que eu puder, eu respondo para vocês e nós vamos nos lidando aí. Um grande abraço. Nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, galera!